A gente sempre faz, tá? Vocês podem deixar as perguntas de vocês, tá? Que aí no final eu vou estar respondendo o máximo de perguntas possíveis. Eu geralmente não respondo muito aqui durante a live porque eu acabo perdendo muito raciocínio, tá bom? Mas podem ir lançando as perguntas de vocês, os comentários, que no final eu vou tentar ler o máximo possível. Deixa eu só clarear um pouquinho essa luz aqui que eu tô achando um pouco escuro. Pronto, melhor. Obrigada, Vera. Então, gente, quem não viu, tá lá no Stories, o tema de hoje vai ser sobre o processo adaptativo, tá? De quem tem uma personalidade que a gente chama de vítima. Então, tem alguns, acho que uma semana atrás ou duas, né, que eu fiz um pouquinho sobre esse tema, né? Quais são os processos adaptativos das pessoas? Como que as pessoas se adaptam na vida e como que isso adoece a elas, né? Ou seja, o que eu quero dizer com adaptação? Tem a ver com o oposto, né, da autenticidade. Ou seja, se adaptar tem a ver com a gente se encaixar. E toda vez que a gente tem que se encaixar em alguma coisa, a gente está abrindo mão de partes da nossa humanidade, né? Do nosso inteiro. Então, esse processo adaptativo todo mundo passa. Né? Todo mundo passa pelo processo adaptativo, todo mundo vai viver, né, repressões, todo mundo vai ter referências, né, de pai, mãe, família, e essas referências ensinam pra gente algumas coisas e proíbem pra gente outras coisas, né? A gente vive numa sociedade que também gera algumas outras repressões, alguns outros preconceitos que definem a gente. Enfim, então esse processo de sobrevivência, de adaptação, é uma coisa que todo mundo passa. Cada um se adapta de uma forma diferente. Então, que é uma forma de se ver na vida e de agir na vida, né? E algumas pessoas, né, se adaptam da forma vítima, tá? E aí eu vou estar explicando um pouquinho aqui. É muito importante falar, né, gente, que a intenção dessa live e de todas as outras é que a gente possa ter um pouquinho mais de autoconhecimento com amorosidade, né? Então tudo que eu vou falar aqui, se você se reconhecer em alguma coisa, né, cuidado para não entrar um pouco muito na crítica, na desqualificação, na perseguição pessoal. A gente não escolhe, né, estar adoecido na vida. Isso na verdade é um processo, uma consequência muitas vezes de dores passadas, de aprendizados, né, que não foram muito bons, de coisas que nos contaminaram, né, de fantasias emocionais. Eu vou estar falando um pouquinho disso aqui hoje, e que hoje, né, a gente acaba repercutindo isso na nossa vida, né? Então, o poder da autoconsciência é o poder da mudança. Então, vamos acolher, tá bom? Caso você se verifique alguma coisa aqui. Porque existe uma coisa muito pejorativa, né, nessa palavra do vitimismo. Existe uma coisa muito pejorativa sobre o que é o vitimismo, mas o vitimismo geralmente, né, é uma expressão de dor, né, uma expressão de dor, uma expressão de incapacidade. Então as pessoas que se veem dessa forma sofrem muito com isso também, tá bom? Primeira coisa que eu queria diferenciar, tá? O vitimismo de ser vítima, gente. Sim, na vida a gente pode ser vítima de algumas coisas, né? A gente pode ser vítima, sei lá, de um roubo, de um abuso sexual, de uma relação, né, violenta. Ok, isso é ser vítima. Vitimismo tem a ver com uma forma de estar na vida, tá? Então não tem a ver com eu ser vítima ou não de uma situação. Tem a ver com a forma que eu enxergo a mim e a vida, tá bom? Então é uma estrutura psíquica, uma estrutura de personalidade, tá bem? Pra gente não confundir. Eu sempre gosto de começar com uma frase, né? Hoje eu separei uma frase... Ai, meu Deus, o livro fechou aqui. De um livro que eu, inclusive, já indiquei numa série que eu fiz, falando sobre máscaras, que é esse livro aqui, Como Entender o Efeito Sombra em Sua Vida, da Debbie Ford, tá? E aí eu vou ler aqui um trechozinho, tá? Do início dela falando sobre esse processo da personalidade da vítima, que é: ferido quando ainda era bem jovem e muitas vezes magoado pela pessoa que amava, a vítima sela o seu destino com a crença desalentadora e negativa de que é uma pessoa impotente e destituída de poder e que a vida é dolorosa. Bom, então,
Veja, a vítima, e eu vou explicar um pouquinho pra vocês aqui, né? Quais são as principais características dessa pessoa que se vê como vítima na vida. Mas a vítima, veja, ela já veio de um processo onde ela viveu com certeza, né? Muitas desqualificações sobre a capacidade dela, sobre a potência dela. E isso foi definindo e significando a autoimagem dela. Então, assim, a principal sentimento e o principal pensamento da vítima é: coitada de mim, eu não dou conta, eu sou incapaz, né? E esse é um sentimento, é um pensamento de muita baixa autoestima, de muita desqualificação, de uma pessoa que não tem poder pessoal, né? Que adoece a si, adoece suas relações e que tem um olhar sempre muito focado, né, no problema, na dificuldade, né? E não na solução, né? Porque ela não se vê capaz, é como se ela não visse na vida capacidades de solução. Então, eu vou falar aqui algumas características, tá? Que eu listei, que eu acho que são importantes pra gente qualificar, né, essa personalidade adaptativa, que é: ela tem dificuldade, então, de ver o seu poder, né, em sua própria vida, e por isso a vítima, ela sempre está responsabilizando o outro ou as circunstâncias. Então, veja, é uma pessoa que geralmente sempre tem uma justificativa para a dor dela, para a dificuldade dela, e essas justificativas sempre são referentes a uma outra pessoa ou a circunstância que ela está vivendo. Gente, isso é uma expressão de dor, né? Porque você, veja, em última análise, a gente sempre tem, né, tirando em situações trágicas, como eu falei no início, mas a gente sempre tem responsabilidade na nossa vida. A gente tem poder pessoal na nossa vida, né? Mesmo que seja na nossa escolha, e aí aquela escolha gere consequências destrutivas, aquilo ainda é uma responsabilidade nossa, né? Então, uma pessoa que se vê desempoderada na vida é uma pessoa que tá sempre, como é que eu posso dizer? Refém do mundo. Então, tudo pode abatê-la, as pessoas podem definir quem ela é, as pessoas podem maltratá-la, né? As circunstâncias podem acontecer e o sentimento dela é de que ela nunca tem a ver com aquilo. Então, isso adoece muito, porque isso vai gerar muita ansiedade, né? Então, assim, pessoas que sofrem de ansiedade muito grave, muitas vezes têm essa estrutura, né, de personalidade de vítima, exatamente porque qual é a carência da vítima? Confiança. Ela não se sente capaz, potente na vida. E, gente, isso é muito angustiante, né? Você não se sentir capaz, você não conseguir ver na vida soluções de forma autônoma, né? De forma independente, né? Porque é diferente de pedir ajuda. A vítima, ela projeta de que o outro tem a solução da vida dela, né? Então, outra pessoa que vai resolver o meu problema, outra pessoa que vai me ajudar, né? Outra pessoa que vai falar pra mim o que eu tenho que fazer. Ou ela projeta que não tem solução na vida, né? É uma dessas duas possibilidades que a vítima sente, né? Então, quando a vítima tem esse sentimento de que ela não tem poder na vida dela, ela acaba ficando fragilizada no mundo. Ela fica fragilizada, porque ela também perde com isso, né, gente? A própria autoproteção, a própria defesa, né? Se eu não sou capaz, como é que eu vou me sentir, então, no direito de me proteger de uma situação? Aquilo ali, pra mim, é o natural. Ela naturaliza os problemas, os abusos. Então, muitas pessoas acabam se mantendo, ou vivendo, ou repetindo relações de abuso, seja amoroso, seja de amigos, né? Seja até de chefes. Acabam reproduzindo muito, porque tem muita dificuldade de se posicionar na vida e de se proteger. Na verdade, entendem que elas não têm essa capacidade ou essa potência, tá? E a vítima, ela pode ter uma neurose vamos dizer assim, né, de que as pessoas estão seguindo ela. Então, ela pode ter uma neurose de que todo mundo quer, né, ou agredi-la, ou passar a perna nela, ou rejeitá-la, ou criticá-la. Então, é uma pessoa que geralmente fica muito tensa nas relações, né, porque é como se o que define ela, né, e o mundo é a agressão, é a vida ruim, né? Então a vítima, ela tá muito com um olhar muito enrijecido, que é a neurose, né, gente? É o foco. Pode estar acontecendo um monte de coisa legal na minha vida, mas se eu tenho uma definição de que a vida não é boa, eu vou olhar para a única coisa que não tá dando certo. E vou falar, tá vendo como minha vida é ruim? Tá vendo como a vida não tem jeito? Tá vendo como eu não dou conta? Então eu posso também dar conta de um monte de coisa, mas eu olho para aquilo ali, tá vendo como eu não dou conta? E aí
vou desqualificando o meu poder pessoal e vou desqualificando a vida de uma forma geral, né? Então a vítima, ela tem uma neurose, um olhar sempre para rejeição, para as pessoas criticarem, para as pessoas persegui-la. Então ela vai acabar gerando relações muito ansiosas, muito angustiada, né? Exatamente porque ela não vê nela a segurança dela. Então ela fica sempre projetando. E aí, veja, ela projeta as duas coisas. Ela projeta o perigo, ou seja, o outro vai me maltratar, o outro vai me ferir, o outro fez isso comigo, o outro é culpado disso, assim como ela vai também projetar a solução. O outro precisa fazer isso pra mim, o outro tem que me ajudar, o outro... Então as duas coisas. Veja, ela tá totalmente fora de sintonia com ela. Veja, isso é muito grave, porque a pessoa ela não ocupa o espaço da vida dela, né? Ocupar o espaço da nossa vida, estar presente na nossa vida, é poder olhar em nós e para nós, né, as nossas próprias responsabilidades, as nossas escolhas. É como se a vítima não tivesse escolha, a vida dela tá acontecendo aleatoriamente, conforme o mundo, as circunstâncias e os outros, né, ou a atacam e a agridem, né, ou resolvem, solucionam a sua vida. Então ela tá totalmente desempoderada, não ocupa um espaço na sua vida, né? Então a vítima, ela fica nessas duas projeções, desde culpar, né, os outros até buscar a solução da sua vida também nessas outras pessoas, tá? O que mais que eu coloquei aqui? Tá, a carência, né? Eu falei numa live há pouco tempo, né, um pouquinho sobre a carência. E a carência, gente, da vítima é a confiança. Ou seja, ela não confia, né, nela mesma. E como que isso pode se desenvolver? Como que essa carência, né, pode se desenvolver? Muitas vezes as crianças, né, as famílias diminuem a criança, então colocam ela como bobinha, que não dá conta de nada, ou nossa, você faz tudo errado, que é um pouco perseguidor, ou faz uma super proteção, né? Não, deixa que eu resolvo tudo pra você, deixa que eu cuido tudo pra você. E aí a criança acaba não experimentando o poder pessoal dela, né, a capacidade dela, né? Ou muitas vezes essa criança vive situações muito agressivas, de abuso, né, de abuso psicológico, né, de abuso físico, né, e aí ela acaba, vamos dizer assim, ela realmente ali naquela circunstância é vítima de uma situação e ela acaba se enrijecendo nessa posição, né, então ela define que ela não tem valor, porque ela não consegue simplesmente diferenciar de que aquilo é o adulto que tá adoecido fazendo aquilo com ela, então ela define que ela não tem valor e que o mundo não é um lugar confiável, né, de que o mundo é um lugar ruim também. Tá? Então, esses são casos um pouco mais graves de vítima. Então, assim, existem duas fantasias emocionais que a vítima pode desenvolver. Uma, o outro é a solução da minha vida, né? Então, essa é a que a gente chama de vítima em busca de auxílio. Ela tá buscando sempre no outro a solução dela. Sempre buscando que o outro faça e resolva pra ela. Então, ela tá sempre lançando a responsabilidade da vida dela no outro. Ou o que a gente chama de vítima sem saída, que aí são nesses casos mais graves, né, que a pessoa acaba definindo de que a vida não tem sentido, né, de que não tem saída pra ela, de que realmente tudo é ruim, né, e de que não tem solução pra ela. Essas são pessoas que geralmente não receberam nenhum tipo de amor, né? A pessoa que tem a carência de confiança, ela geralmente sente que ela não é capaz, né? Mas ela foi qualificada em outras coisas. Uma pessoa que tem carência de amor, ela tem uma desqualificação no existir. Então, é uma pessoa que recebeu muito pouco, né? Ou recebeu muita violência. Então, ela acaba perdendo um pouquinho desse sentimento, né? De que a vida vale a pena e etc. Então, entra um pouquinho nessa vítima sem saída, que a gente chama, né? É uma pessoa que nunca vai encontrar solução, nem no outro, tá? E aí acaba, gente, que isso é uma das coisas mais, vamos dizer assim, que mostra, né, o quanto que é a dor dessa pessoa, que essa pessoa só se sente merecedora, né, da dó, né, eu até anotei aqui, da piedade, né, então ela troca o amor pela piedade, né, ela aprende a receber pela piedade. Então, como ela sempre se coloca e se vê como uma coitada que não dá conta, né, que é incapaz, que não tem poder pessoal para decidir e resolver as coisas da vida dela, ela se vê muito como, ela busca muito atender as necessidades e as demandas emocionais dela pela piedade, né? Então, ela sempre tá recebendo do outro a dó, a piedade, né? O que são atitudes que, por mais que o outro esteja fazendo ali para ajudar, é uma atitude desqualificativa, né? Porque quando eu vivo com alguém que tem sempre dó de mim,
O que está sendo confirmado é que eu não tenho capacidade nem potência na vida, né? Então eu costumo falar assim, gente, ter dó é um ato de agressão de adultos, né? Assim, enquanto adultos. Então, assim, a gente pode ter, né, empatia pelo outro e oferecer para o outro saídas, apoio, ajuda. A dó é um sentimento que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? É um sentimento que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado porque a gente pode simplesmente estar desqualificando a potência do outro e a responsabilidade do outro na própria vida. Né? E aí isso pode acabar reforçando ainda mais, né, a vitimização da pessoa. Mas essa é a forma da pessoa, vamos dizer assim, receber, né, afeto, amor. E veja, pessoas que vivem, né, com alguém que se coloca muito como vítima, se sentem responsáveis por ela. E aí começa um pouco de uma relação complementar, que a gente chama, né? Aonde, por eu não reconhecer a minha responsabilidade, eu lanço pro outro, e o outro, né, por dó, acaba absorvendo aquilo e a gente vive uma relação complementar, aonde esse outro acaba ficando sobrecarregado, mas tem o poder da decisão de tudo, e esse, né, fica irresponsável, mas sem poder nada na vida. Então lembra, né, saúde emocional, viver uma relação saudável, são duas pessoas iguais. Né? Essa diferença de poder, aonde um sabe tudo e o outro não sabe, aonde um fala como fazer e o outro só obedece, não dá conta, é um adoecimento do vínculo, né? É importante que essa pessoa lance mais energia para essa, abrindo mão do poder, e essa pessoa se responsabilize mais, tirando, né, a sobrecarga dessa, se responsabilizando, encontrando seu poder pessoal, tá bom? Então, ele vive muito de piedade, né? E esse é um sentimento, né, gente, muito antagônico. Porque ao mesmo tempo que absorve, né, vamos dizer assim, nutre um pouquinho de atenção e de cuidado dessa carência que a pessoa tem, né, isso também gera muita raiva, né? Porque se alguém o tempo todo te tratando, né, e cuidando de você com dó, gera raiva porque você tá o tempo todo sendo desqualificado. Né? Então, a vítima ela precisa se responsabilizar por isso, encontrar nela o poder pessoal, que é o que eu vou falar um pouquinho aqui mais pra frente. Então, a vítima ela sempre tem um mais, né? Tem uma frase de Hipócrates, que eu até notei aqui, que fala bem assim: antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a desistir das coisas que o deixam doentes. Essa é uma frase de Hipócrates. Por quê? Porque a vítima ela tá tão apegada, bem ou mal, é onde ela aprendeu a sobreviver, né, gente? Então ela tá tão apegada, né, ao problema, a se ver daquela forma, é tão desafiador, né, para ela ver soluções na vida, porque isso teria que trazer para ela responsabilidade pessoal, que ela acaba sempre tendo uma justificativa para fugir. Então, muitas vezes as pessoas tentam dar soluções para outra, do tipo, mas faz então assim, mas e isso? E se você fizesse desse jeito? Né? Porque a vítima ela tem uma tendência a estar sempre reclamando. Então ela tá sempre reclamando, sempre achando a vida difícil, sempre achando a vida pesada, complicada. E por mais que as pessoas tentem dar solução para ela, ela sempre tá comprometida com mais. Mas isso. Mas não dá por causa disso. Mas não dá. E é isso, né, gente? Assim, em última análise, a gente só vai encontrar a solução da nossa vida se a gente quiser, é uma escolha pessoal. As pessoas podem dar 1 milhão de soluções pra gente, que é uma decisão pessoal. Isso é uma coisa que acontece muito na terapia, né? O psicólogo, ele não tá lá pra tomar uma decisão por você. Ele tá lá pra te ajudar a ter consciência, responsabilidade, né, autoconhecimento pra tomar suas próprias decisões. Porque é isso, se a gente quiser sempre encontrar uma justificativa pra não resolver coisas na nossa vida, a gente sempre vai encontrar. Assim como quando a gente está comprometido em encontrar, mesmo em circunstâncias difíceis, a gente consegue usar da nossa criatividade, do nosso poder pessoal e encontrar saídas, soluções, encontrar soluções internas, né, emocionais e externas. Só que é isso é um adoecimento, então muitas vezes a gente precisa realmente, né, de um apoio, de um suporte, né, terapêutico, psiquiátrico, para conseguir romper com esse padrão adoecido de se ver, né, de forma tão pejorativa, de forma tão desqualificativa, né, sem poder. E veja, muitas vezes nessas relações complementares, uma coisa que é muito comum é que as pessoas que estão ali salvando as vítimas ficam muito irritadas, né, porque se sentem sobrecarregadas. Então, assim, ela ganha poder, né, mas ela também sente muita raiva. Então, a vítima ainda é, vamos dizer assim, né, mais criticada, etc. E aí se vitimiza ainda mais,
né? Mas você sabe que eu não dou conta, você sabe que eu não consigo, você sabe que isso é uma dificuldade minha, você sabe que eu sou esquecido, você sabe que... Enfim. Então, acaba que nessas relações complementares, gente, isso nutre e reforça ainda mais esse sentimento de vítima, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Se comprometer consigo e olhar, né, de que em última análise você sempre tem uma responsabilidade e uma escolha na sua vida. Então aqui eu coloquei a fantasia emocional, né, que eu já falei um pouquinho. Qual é a fantasia emocional da vítima, né? Ou de que o outro tem a solução da sua vida, né? Então estão sempre atrás e em busca de pessoas para salvar eles, né? Então muitas pessoas, a vítima, ela tem muito uma tendência de perguntar assim, mas então o que eu faço? Como que eu resolvo isso? Né? Ela tá sempre buscando muito, né, solução a partir do outro, né? Ela tem dificuldade de confiar de que ela tem a solução da vida dela e de até tomar decisões na vida dela, né? Uma outra fantasia, que foi a que eu coloquei aqui, é de que a minha vida não tem solução. Então, em casos mais graves de depressão, né, de baixa autoestima, de vivências de muito abuso, de abandono, né, a pessoa pode entrar numa desqualificação do existir e não vê sentido ficar muito numa sensação, né, de que não tem solução pra ela, de que a vida é ruim, não tem solução pra ela. E aí são casos que a gente tem que realmente, né, gente, buscar ajuda terapêutica, porque aquilo que aconteceu não foi uma coisa justa, né, não foi uma coisa certa, não foi construtivo, muito pelo contrário, foi algo muito destrutivo. E buscar isso, né, de buscar ajuda, apoio, suporte, tem a ver com você romper, né? Empatia, gente, é exatamente o rompimento, né, dessa vivência destrutiva, né? É você confiar, né, de que podem existir vivências boas, construtivas, pessoas boas, construtivas, porque o mundo, ele é diverso, né? Vão ter pessoas realmente destrutivas, abandonadoras, mas tem muitas pessoas também amorosas, qualificadoras, né? E aí a gente tem que hoje se responsabilizar, né, enquanto amorosamente, porque quando a gente fala responsabilidade, parece uma coisa meio assim, uma obrigação, uma coisa ruim, mas a responsabilidade, gente, é um presente na nossa vida. Quando a gente se responsabiliza pela nossa felicidade, a gente se torna livre, independente, saudável, né? A gente ama por escolha e não por dependência, né? A gente busca apoio e não salvação no outro. Entende que são coisas totalmente diferentes. Então, se responsabilizar por viver relações boas é estar atenta a você, é se cuidar, é ter autoempatia, né? Então, se você vive ainda relações com pessoas que ou são abandonadoras, ou são abusivas, ou te desqualificam, você só tá nutrindo o seu sentimento de vítima. E é importante você prestar atenção nisso para que você possa se responsabilizar em se manter nesse lugar, para que você possa tentar romper isso, por mais difícil que seja, né? Busque apoio e suporte. Uma outra fantasia da vítima, né, é que ela é menos e que o outro é mais. Então, assim, o outro consegue mais do que eu, o outro é mais capaz do que eu, né? Então, a vítima se compara muito como uma forma de reforçar essa autodesqualificação, né? Então, a vítima pode estar sempre olhando pro que o outro tem de melhor do que ela, porque ela fica falando, tá vendo como eu não sou confiável? Tá vendo como eu não sou tão bom? Tá vendo como o outro é melhor do que eu? Ela tá sempre com o sentimento de que o outro é melhor do que ela, né? E de que, então, por isso, o outro também tem que ter a resposta e a solução da sua vida, tá? E aí, isso acaba desenvolvendo, né, gente? Ansiedade e depressão. Porque você viver dependendo de outras pessoas, né? Dependendo de circunstâncias, à mercê do mundo, do outro, é uma coisa muito ansiosa. Gera muita ansiedade. Você vai estar o tempo todo em alerta. E por isso que a responsabilidade e o encontro do poder pessoal é cura, é libertação. Porque gera muita ansiedade. Você tá sempre à mercê do mundo. Porque o que a vítima sente? A qualquer hora vai vir alguém aqui me destruir. A qualquer hora vai vir uma circunstância e me frustrar, né? E sei lá, né? Diminuir a minha vivência, o que eu quero viver, o meu sonho, acabar com o meu sonho. Então, o sentimento da vítima é sempre que alguma coisa ruim vai acontecer na vida dela, de que ela não tem espaço, né, para leveza, para alegria, para felicidade e etc.
Então, isso gera muita ansiedade, muita ansiedade. Quando a gente encontra na gente poder pessoal, né? Quando a gente encontra na gente espaço de segurança, de autoconfiança, de que diante das circunstâncias eu vou estar comigo e eu vou conseguir me responsabilizar e lidar com essa situação, encontrar minhas saídas e vou fazer o que for preciso para isso. Veja, isso gera liberdade. São pessoas que vão ousar mais na vida, que vão criar, vão ser mais criativas, né? Vão ser pessoas que vão experimentar mais as relações, né? Ou seja, vão entrar nas relações de forma mais leve, mais seguras, né? Vão ter raciocínios mais de solução e positivos, mesmo de situações que podem ser um pouco caóticas. Essas pessoas vão estar mais focadas na solução e na saída, porque elas confiam de que elas são capazes de lidar com isso, do que a pessoa que é vítima, que sempre vai estar, mesmo numa situação que pode ser ok, ela vai estar buscando um problema, né? Imagina quando estiver acontecendo um problema. Aí sim que ela se arrasa totalmente. E por isso são pessoas que vão ficar extremamente ansiosas na vida, né? Gente, isso é algo, como é que eu posso dizer? Que a gente não pode, ninguém pode fazer por a gente aquilo que nós podemos fazer por nós. Ninguém. Isso é intransferível, intransferível. O seu compromisso com a felicidade é algo intransferível. O seu compromisso com uma vida boa, o seu compromisso de amor com você é algo intransferível. Porque por mais que uma pessoa tenha amor para te dar, se você não se sente merecedor desse amor, se você se vê como uma pessoa menos, você não vai receber, não vai adiantar, né? Então, isso é uma responsabilidade intransferível. Se alguém falar pra você que ela pode curar a sua vida, se alguém falar pra você que ela pode resolver seu problema, se alguém falar pra você que ela pode fazer por você, alerta. Não, né? Tem essas frases assim muito corriqueiras, né? Que é assim, você me ensinou a amar. Você é a solução da minha vida. Muito cuidado com essas frases, tá, gente? O amor tem que ser algo escolhido. O amor tem que ser algo livre, né? E só tem liberdade quando não tem projeção de que o outro que é responsável por você, ou vice-versa, né? Que eu sou responsável pelo outro. Porque aí isso é uma dependência e não uma liberdade, tá? Então, a ansiedade, né, a depressão pode estar muito ligado, tá? Com esse sentimento de incapacidade, de impotência na vida, tá bom? Que é a vítima. Qual a perda, então, da vítima, né? Veja, muitas vezes a vítima ela vai manipular as situações para que ela não tenha que se responsabilizar. E isso pode gerar muita raiva, né, nas pessoas que estão em volta, né? Ou seja, a vítima muitas vezes não consegue, por exemplo, ela tá no trabalho, né? E aí aconteceu uma situação chata no trabalho. A vítima provavelmente não vai se portar, se colocar, olha, não gostei disso, isso aqui não foi legal, porque ela tem muita dificuldade de autoproteção. E aí o que ela vai fazer? Ela vai fofocar, ela vai ficar, né, assim, reclamando pelas tabelas, né, ela vai... Então, isso acaba gerando, né, relações muito adoecidas e até um foco nela, né, as pessoas que são vítimas, as pessoas que vivem em volta dela acabam um momento ou outro se irritando, né, se chateando, porque fica com esse sentimento de que a pessoa nunca se responsabiliza. E isso acaba reforçando o sentimento dela de vítima, né, de que realmente as coisas não têm solução e de que todo mundo odeia ela e de que as coisas não dão certo pra ela. Então a gente tem que estar muito em alerta, porque essa é uma armadilha que a gente mesmo pode fazer na nossa vida, tá? Então a maior perda da vítima, gente, é o poder pessoal. O que quer dizer isso? Eu estou potente na minha vida, eu sou o dono da minha vida, eu é que guio a minha vida. E isso, gente, não tem a ver com sair tudo do jeito que eu quero. Porque eu sou uma coisa, a vida e o mundo é outra. Fala sobre como eu vou reagir diante das circunstâncias. Então, por exemplo, se alguém vem e me bate e eu vou e bato de volta nela, e eu falo assim, mas é porque ele me bateu, eu tô me vitimizando. Por que eu tô me vitimizando? Porque eu tenho uma escolha diante dessa situação, né? Eu tô reagindo da forma que eu tô escolhendo, né? Eu trouxe assim uma situação mais grave, mais difícil, mas é exatamente isso. A gente tem que entender que o poder pessoal não é controlar o mundo, é decidir por você, é se responsabilizar pela sua ação, pela sua atitude. Então, poder pessoal tem a ver com como eu vou estar diante das circunstâncias, como eu vou agir,
como eu vou me ver, né? Como eu vou me comportar. Esse é o poder da responsabilidade, né? Então, o poder pessoal tem a ver com você ter na sua autoimagem consciência de que você é poderoso, de que você é capaz, né? Tem a ver com você confiar em você, tem a ver com você ter atitudes construtivas na sua vida, né? E responsáveis. Tem poder pessoal, uma coisa que é muito poderosa, é a gente reconhecer os nossos erros. Isso é muito poderoso, muito. Porque quando a gente reconhece um erro, a gente abre espaço para crescimento. Quando a gente não reconhece um erro, uma dificuldade nossa, a gente não abre espaço, a gente vai ficar lá travado, parado, enrijecido naquela mesma coisa. E saúde emocional não é a gente estar pronto, perfeito, maravilhoso. Não. Saúde emocional é exatamente a gente topar o processo da vida, que é crescer, desenvolver. Saúde emocional é a gente se sentir merecedor, né, de estar na vida cada vez melhor, mais seguro e etc. Então veja, o poder pessoal, gente, ele dá liberdade. A gente só é livre com poder pessoal, com responsabilidade, e só assim a gente tem escolha. Porque quando a gente se sente vítima das circunstâncias da nossa vida, veja, eu não tenho escolha, não tenho saída. Ou se eu tenho, eu dependo de alguém, ou seja, eu continuo não tendo. Individualmente e de forma autônoma, não. Né? Então eu tô dependendo do outro. Então não tem escolha. Não tem escolha. É exatamente essa sombra, né, que a gente fala, essa é a repressão da vítima. É a escolha. É como se ela não estivesse escolhendo a vida dela. Ela tá só simplesmente ali vivendo, né, o que a vida traz. E essa é uma das coisas que podem ser mais doloridas dentro do processo terapêutico, né? Porque o processo terapêutico, ele vai mostrar de forma muito clara como você construiu a sua vida, como você construiu o problema que você vive hoje, né? Tem uma frase que agora não vou lembrar de quem é, mas que fala assim: como eu posso culpar o vento pela bagunça se eu é que deixei a janela aberta? Né? Então, assim, o processo terapêutico, gente, alguns momentos pode ser dolorido no sentido da gente ter que lidar com a nossa responsabilidade, mas ele é libertador, né? E poderoso exatamente pelo mesmo motivo, tá? Então, ver em si sempre responsabilidade é algo que pode ser desconfortável, né? Porque é isso, é confortável a gente, vamos dizer, se justificar pelas coisas, né? Mas o poder está exatamente na gente topar esse desconforto, né? E perceber que nós aqui decidimos agir daquela forma e que nós nos colocamos naquela situação, tá? Então, por mais difícil que seja, esse é um presente pessoal. Não tem nada mais poderoso que a gente pode dar na nossa vida além de poder pessoal, né? Além de perceber que nós somos responsáveis pela nossa vida. A gente pode ter 1 milhão de desculpas para isso, mas todas podem ser refutadas quando você percebe como você construiu isso na sua vida, tá? E aí é isso. Isso nem sempre é popular, né? Eu acho que é Freud que fala isso, né? Autorresponsabilidade tem a ver com liberdade, etc. Mas tem a ver com a gente ver, né, a nossa responsabilidade na vida, e por isso não é popular, né? Não é mesmo popular, porque é muito fácil a gente só estar se justificando com tudo, né? Que acontece na nossa vida, justificando o outro. Mas isso é o que mais adoece a gente, mais vai deixar a gente ansioso, mais vai deixar, tá? Então, né, a perda, né, o poder pessoal, ele perde a escolha da vida, ou seja, de poder fazer suas escolhas e viver aquilo que ele realmente quer, né? Então é uma pessoa que geralmente vai ficar muito frustrada durante a vida porque não tem atitudes e ações para conquistar aquilo que quer, né? E acaba também perdendo a liberdade pessoal, né? Já que tá sempre na dependência de alguém, acaba ficando também, né, vamos dizer assim, preso a essas pessoas e essas circunstâncias, já que ela é dependente daquilo ali, né? Então fica sem liberdade na vida. Porque é isso, escolha é liberdade, né? Se eu entendo que eu que escolho ficar nessa relação, eu entendo que eu também posso sair dela. Agora, se eu acho que não, que eu sou vítima, que eu tenho que ficar naquela relação porque eu dependo disso, não tem escolha então. Então eu sou simplesmente vítima daquela circunstância, tá bom? É um desafio. Então, a perda, né? Desculpa, que tava falando aqui da perda. Tá. Então, em última análise, né, nós somos responsáveis, né, pelas circunstâncias e pelas coisas que acontecem na nossa vida, né? De novo, tirando coisas trágicas, né, gente? Circunstâncias que a gente não tem controle,
né? Mas no nosso cotidiano, na nossa vida, então nossa vida profissional, nossas relações de amizade, nossa relação amorosa, né? A gente tem que estar atento em como que a gente participa disso, tá? Ok, eu percebo que aquela pessoa me faz mal, mas o que eu faço com isso? Porque não adianta eu perceber que o outro me faz mal. Ah, mas fulaninho faz isso comigo. Tá, e o que você faz em relação a isso? Fico lá. Então, você pode perceber que o outro faz mal, mas a responsabilidade do que você faz com isso é sua. Faça algo, se proteja, rompa essa relação, não sei, o que for preciso. Mas desenvolver responsabilidade é desenvolver autoempatia e amor próprio, tá? Isso é o que tem que ficar mais claro. Lembre-se que o que fez a vítima ter esse olhar de vítima sobre ela foi exatamente ter passado por vários processos desqualificativos, repressores, né, violentos, de abandono. Então, se manter como vítima é ficar reproduzindo esse abuso com ela. Ficar se desqualificando, se diminuindo, se vitimizando. Se vitimizar é se desqualificar, tá? É tirar de si o seu poder pessoal, a sua capacidade, a sua potência enquanto pessoa, tá bom? Tem uma coisa assim que eu sempre falo, uma frase que eu sempre falo pra mim, né? Por exemplo, às vezes eu tive um dia cansativo, quinta-feira geralmente é um dia mais cansativo pra mim. Aí eu tive um dia cansativo e aí eu penso, caramba, ainda tem a live hoje, nossa, como eu tô cansada, como eu tô... Aí eu começo com algumas frases assim, aí eu penso, tá bom, mas eu não sou obrigada a isso, eu quero. Então, trocar, né, a frase da vítima, qualquer uma frase da vítima, né, quando você vê que você tá ali muito dando desculpas, etc., pergunte pra você, mas eu tenho? Não, não tenho. Eu quero? Eu quero. Então tá, então eu quero. Aí você inverte isso. Você sai daquele processo de ficar vítima e traz para um poder pessoal. Não, isso aqui é uma escolha minha. Ai, meu trabalho tá muito difícil, tá nananana. Tá, mas o que eu tô fazendo com isso? Né? O que eu tô... Eu tô fazendo alguma coisa em relação a isso? Ou eu tô nesse trabalho por quê? Porque eu escolhi? Ou eu tô nesse trabalho por quê? Porque eu preciso? O que eu tô fazendo pra poder futuramente não precisar disso? Entende, gente? É isso, assim. Porque, assim, se a gente for usar as circunstâncias da vida pra tirar o nosso poder pessoal, e veja, eu não tô querendo ser com isso pouco empática. Eu sei que muitas pessoas passam coisas muito difíceis, mas eu entendo como um ato de amor, né? Falar que essas pessoas podem sair disso, porque senão elas vão ficar eternamente refém dessas circunstâncias. De que elas podem construir uma vida boa pra elas, de que elas podem viver relações boas pra elas, né? Eu entendo isso como um ato de amor, porque se eu só fico com dó do outro, ou se eu só fico com dó de mim, isso só me mantém parada, enfraquecida, adoecida na vida, tá? Então é um ato de amor gerar responsabilidade e poder pessoal na vida do outro, tá? Por mais difícil que tenha sido a sua vida, confie de que você tem capacidade e potência para resolver isso, para lidar com isso, mesmo que muitas vezes seja buscando ajuda, e não solução, mas ajuda. Ajuda é um ato, gente, ajuda e não solução. É um ato de poder. A gente buscar ajuda, falar, cara, eu tô com isso daqui, deixa eu buscar alguém que saiba disso, alguém que pode me dar suporte nisso. Isso é uma atitude de poder pessoal. É a gente se responsabilizando pela gente. Agora, o que acontece geralmente? A vítima não quer sair da sua zona de conforto, então muitas vezes as pessoas que são vítimas ficam falando, eu preciso buscar um psicólogo, e não busca. Por quê? Porque sabe que vai ter que lidar consigo mesmo, vai ter que encontrar o seu poder pessoal, e isso muitas vezes é difícil, né? Vai ter que ressignificar o seu espaço na sua própria vida, que é ser o centro da sua vida, né? Porque a vítima, ela é sempre, vamos dizer assim, ela sempre tá na periferia da própria vida, né? Ela nunca é o centro da vida dela, né? Sempre os outros, as circunstâncias que são o centro, e não ela, né? Então a terapia lança esse olhar sobre a pessoa, e aí a pessoa pode ficar sempre, não, mas depois, mas não dá, exatamente porque ainda não tá disposta a encontrar o seu poder pessoal, tá bom? E isso é uma decisão, gente, isso é uma decisão, tá? Mesmo que adoecida, é uma decisão. Então, o desafio da vítima, né? Se responsabilizar, se ver potente, né? Se confiar em si próprio, viver a alegria, a satisfação, a leveza, né? Lembrando que
se ver nesse lugar de vítima é sempre estar em alerta, é sempre estar comprometido com o problema, com a dificuldade e nunca com a solução. Então essas pessoas são pessoas que vão ter muito pouco espaço na vida para leveza, para alegria, para diversão, para o prazer pessoal, para o autocuidado, né? Afinal elas são menos, então elas não merecem ser cuidadas e elas mesmas não se cuidam. O desafio é se ver dono do seu próprio destino, então se ver presente em todas as circunstâncias da sua vida. Esse é um grande desafio da vítima, né? Outro desafio da vítima é abrir mão do benefício de ser vítima. Quando eu falo benefício, né, gente, é exatamente o que a frase de Hipócrates diz, que é exatamente sempre ter uma justificativa, né, aleatória, externa, para as suas atitudes. Então, esse seria um benefício extremamente adoecedor, extremamente paralisante, desqualificador na vida da pessoa, mas que as pessoas usam muito, tá? Deixa eu ver se eu coloquei. Então, o desafio, entender que ninguém pode fazer por ela o que ela pode fazer por si mesma. Ninguém. Intransferível. Ninguém. Mesmo que tenha alguém que te ame muito e que queira muito seu bem, ela não pode fazer isso por você, a não ser você mesmo. Ela não pode te dar, né, autoestima. Você tem que construir a sua própria autoestima, tá? Isso é um presente, né? Eu acho que o poder pessoal é um presente que a gente tem na vida. Porque, afinal, se não fôssemos nós, os potentes, capazes de dar isso pra gente, a gente viveria sempre adoecido, em busca, né, e topando qualquer coisa, né, por esse amor e por essa autoestima que nunca aconteceria, tá? Separei aqui uma última frase, tá, pra um pouco que incentivar, né, esse olhar, esse auto-olhar, né, na vida, que é: quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Quando não é favorável, devemos transformá-la. E quando não pode ser transformada, devemos transformar a nós mesmos, tá? Essa é uma frase de Viktor Frankl. Veja, gente, por que eu escolhi essa frase? Porque essa frase, ela é exatamente muito do antídoto, né? A gente chama de mensagem antidota, que é a mensagem de cura. Mensagem antidota da vítima. Porque a vítima, ela acaba não conseguindo fazer nada do que tá escrito aqui, que é, quando ela tem uma circunstância boa, ela não consegue desfrutar, porque ela tá em compromisso de ver o que é ruim na vida dela. Quando ela tá vivendo algo que não é favorável, ela não consegue ter a consciência de que ela pode transformar aquilo, né? Ela simplesmente fica vítima daquilo, né? E quando isso não pode ser transformado, né? Aí sim que ela fica mais vítima, porque ela nunca vê nela mesma a possibilidade de transformação, de ela mesma, né, ter a competência, a capacidade de mudar as circunstâncias da vida, de mudar, né, a ela mesma, ou seja, de poder então se ver de uma outra forma e construir então um novo espaço, né, soluções e autonomia na sua vida. Tá bom, gente? Então é essa live, eu espero que vocês tenham gostado bastante. Eu sempre faço todas as lives com muito amor, pra empoderar vocês, pra vocês se sentirem, né, com mais saídas, com mais segurança na vida, com mais potência na vida, né? Eu acho que esse é, de fato, o maior presente, né, que alguém pode dar pra gente, é nos lançar a nós mesmos o poder da nossa vida, né? Deixa eu ver aqui um pouquinho, subir um pouquinho pra ler. É fato que nós só vamos se sentir importante. O importante pra mim é o outro. Acho que eu não entendi muito a frase, mas é isso, né? Se a gente ficar lançando pro outro a nossa importância, a gente nunca consegue encontrar ela em nós mesmos, né? Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui outras frases. Como é bom resgatar o nosso poder pessoal, verdade? Nosso poder pessoal, gente, é uma coisa assim maravilhosa. Liberdade na nossa vida é o nosso poder pessoal. Como é gostoso ter poder pessoal, como a gente consegue usufruir mais da vida, como a gente consegue estar nas relações de uma forma mais construtiva, vivendo de fato, né, os benefícios de uma relação e não ansioso, né, dentro das relações. É muito poderoso, é muito realmente libertador viver, né, o poder pessoal. Tenho 60 anos e tô aprendendo muito com você. Obrigada, ai que bom, fico muito feliz. Tô toda errada, não, vamos lá, vamos trabalhar.
empaticamente, né? Tente compreender aí o que faz você viver as suas destrutividades. Amei a expressão, a responsabilidade é um presente. É verdade. E né? O maior presente da nossa vida. Obrigada, Jussiara. Um abraço pra você também. A Renata falou: estou assim, reclamo do meu relacionamento o tempo todo, mas não consigo tomar nenhuma decisão sobre isso. E quando aparece uma saída, sempre dou uma desculpa para não ir pra frente. Renata, só de você ter essa consciência, poderosíssima essa consciência, né? Então, verifique o que te faz manter, né? Ou o que faz você ficar na reclamação. Porque aí você tem que verificar, né? Ou é um problema da reclamação e que a relação pode ser construída, ou realmente é um problema da relação e que você precisa se responsabilizar para sair dela, né? Muito bem, Joselita, é isso mesmo, tá, gente? Por mais difícil que tenha sido a nossa vida, a gente merece viver coisas boas e a gente só vai alcançar essas coisas boas encontrando em nós autoestima, poder pessoal, tá? Então, encontre, busque isso em você, experimente. Uma coisa que é muito legal, assim, enquanto exercício tente tomar decisões na sua vida, né, de forma mais autônoma, experimenta devagarzinho, né, tenta fazer uma análise diante das coisas que estão acontecendo na sua vida, quais são as soluções, por mais que você olhe e fale, cara, essa solução seria muito difícil pra mim, mas eu tenho uma solução, tá? Porque isso é muito poderoso na nossa vida. Amei, ai, que bom que vocês gostaram. Ah, tia Magda, que bom que você gostou, de nada. Tá bom, gente, é isso. Vai sim. Todas as lives estão ficando gravadas, tá, gente, no YouTube. Eu, inclusive, vou postar hoje, tá, a live de terça, né, que foi também muito legal, onde eu falei um pouco sobre as carências emocionais. E lá no meu YouTube tem uma playlist de todas as lives. Vai lá assistir, que vocês vão gostar muito. Tem vários outros vídeos também sobre vários outros temas, né? Daqui a um tempo, gente, eu vou começar a fazer live lá no YouTube, tá? Então já vai lá, se inscreve no meu YouTube. O link do meu YouTube tá aqui na descrição do meu Instagram. Mas se você quiser buscar direto lá na procura do YouTube, é Adriana Souza Psi, igual aqui. Que aí vocês já vão me encontrar. Se inscreve, que o YouTube tá sempre lançando pra vocês lembretes, né, de quando eu postar vídeos novos, tá bom? Obrigada pela companhia de todos vocês, tá? Eu também me fortaleço e ganho muito quando eu tô aqui com vocês. E me ajudem a divulgar, chamem amigos, colegas, indiquem, né, o canal, que tudo isso me ajuda também bastante a continuar o trabalho aqui. Um beijo pra todo mundo, bom fim de semana e até terça-feira.